Boa noite, pessoal. Antes de iniciarmos a apresentação do webinar do professor Edmar, gostaria de fazer uma errata aqui, que houve um problema no começo da gravação, então o slide 1 e 2, onde o professor introduz o tema dele, infelizmente não foram gravados, mas o resto do webinar foi todo registrado. Então, só para fazer uma breve apresentação antes de iniciar o webinar, o professor Edmar é professor da UFRJ e pesquisador no IEPUC Rio, que é Instituto de Energia da PUC. Ele também trabalha prestando consultoria para várias empresas do setor energético. Ele também fez uma abordagem da trajetória da carreira dele, que ele também foi membro do PRH 21, e logo em sequência ele apresenta o plano de apresentação do webinar dele. Ele começa falando que ele vai falar sobre os objetivos da reforma do gás, e depois o que é o programa Novo Mercado de Gás, logo a importância da nova lei do gás, e, consequentemente, os próximos passos da reforma. E é isso aí. Bom webinar para vocês aí. Quem não conseguiu ver, vai poder ver agora no YouTube. Obrigado pela sua presença. Bom, eu acho que para entender o que era a indústria do gás, ou o que é até agora, a indústria do gás, basicamente, eu gosto muito dessa figura aqui, que ela mostra o seguinte, que é uma indústria que tem a Petrobras como, vamos dizer assim, a entidade ou a empresa que organiza todo o mercado de gás. Ela tem um papel central nessa indústria, porque ela funciona como uma agregadora, no sentido que ela produz gás, mas ela também compra o gás de outros produtores. Existem cerca de 50 produtores de gás no Brasil, todos, praticamente, vendem gás para a Petrobras. Petrobras importa o gás da Bolívia também, e ela importa na forma de GNL, gás natural liquefeito, através de barcos. Ele vem de fora do Brasil, da África, de vários países, que produzem GNL, dos Estados Unidos, e chega aqui, isso é regasificado, Normalmente a Petrobras importa esse GNL com um contrato spot, porque esse aqui é só quando precisa. Quando as termoelétricas no Brasil são despachadas, você, a partir de um certo ponto de despacho, você precisa de gás adicional, aí compra-se o GNL. No mais, a principal fonte de oferta é a produção própria e a Bolívia. Então, a Petrobras compra esse gás e ela vende esse gás, seja para as distribuidoras, como as distribuidoras estaduais de gás, elas têm a concessão estadual para distribuir gás, cada estado tem uma ou mais distribuidora. Essas distribuidoras vendem gás para os consumidores cativos, e existem consumidores livres naqueles estados que já implementaram a abertura do mercado, mas até hoje, esse consumidor livre, apesar de ter vários estados que regulamentaram os grandes consumidores para poderem comprar gás de qualquer fornecedor, como só tem um fornecedor, que é a Petrobras, compravam da Petrobras. Então, essa é a configuração. Tem vários problemas aqui. Isso teve uma vantagem até pouco tempo, foi que, ao ter através dessa configuração, a Petrobras eliminava os riscos para ela fazer investimentos numa infraestrutura muito importante de transporte de gás, Então, construiu o gasoduto Bolívia-Brasil, outros gasodutos aqui no Nordeste, integrando o Sudeste com o Nordeste, enfim, a rede de dutos, muito caro, muito investimento foi feito. Então, isso permitiu, essa configuração aqui, eliminar esses riscos desses investimentos, Investimentos na infraestrutura de importação, os terminais de regasificação de gás, Então, tinha essa vantagem. Então, a desvantagem disso é que não tinha concorrência. E também, portanto, você tinha uma indústria onde cada etapa da cadeia simplesmente repassava o seu custo. No final, o preço do gás no Brasil ficou muito caro em relação aos concorrentes internacionais. Bom, então, nós temos
para vocês entenderem também, né? Esse aqui são os segmentos da cadeia do gás no Brasil, né? Qualquer lugar, aliás. Mas nós temos aqui a parte de exploração e produção, né? Depois, nós temos a parte que é o downstream da cadeia do gás, né? Que é a parte de transporte, o tratamento do gás, são os UPGNs, né? Armazenamento, os terminais de regasificação, onde você importa o gás, né? E depois você tem a distribuição. Cada uma dessas etapas, tradicionalmente, quer dizer, até hoje, na verdade, cada uma dessas etapas é regulamentada por uma lei diferente. Tem a Lei 9478, que é a lei que regulamenta a parte de exploração e produção, define aí que tem que ter leilões, né? Então, quando você vai produzir gás, você tem que comprar um campo, participar de um leilão da ANP, né? Produzir o gás, pagar os royalties, etc. Né? Depois, o gás precisa ser tratado no OPGN, né? Depois entra no gasoduto de transporte e aí entrega para os consumidores finais através da rede das distribuidoras. Tá? Bom, a parte de downstream era regulamentada pela Lei do Gás, de 2009, essa que acabou de ser mudada. Tá? E a parte, e a concessão da distribuição é estadual. Então, essas duas, a parte de upstream e a parte de transporte é federal, são leis federais, essa parte aqui são concessões estaduais. Né? Bom, o novo mercado de gás, que é o que nós vamos falar agora, é um programa do governo, né, que tem como objetivo mudar, né, regulamentações atinentes aí a todas as etapas da cadeia, né, tanto na parte de AIP, nós vamos explicar como, né, mas também na parte aqui de uso das infraestruturas de tratamento, regasificação, né, escoamento, gasodutos de escoamento, até as UPGNs, né, também todas as regras sobre o uso do transporte do gás, e também criem, vamos dizer, incentivos para que os estados regulamentem aí mudem suas leis estaduais e promovam, né, a abertura do segmento da distribuição, com introdução da competição, liberalização desse mercado. Bom, como eu disse, a reforma da indústria do gás é um processo, né? E é muito interessante você ver, né, assim, como é que funciona uma jornada, né, de sair de um monopólio para a concorrência. Não é uma canetada, são vários, vamos dizer, várias iniciativas legislativas que devem ser feitas, né, para você conseguir fazer uma mudança dessa envergadura, né, envolvendo um monte de instituições diferentes. Então, você tem, vamos dizer, tanto mudanças legais, né, que é a aprovação aqui, né, da nova lei do gás, que foi esse projeto de lei aqui, 6407, já foi aprovado, mas também uma agenda de mudanças infralegais. Infralegais, o que é? Não é na lei, mas por exemplo, através de decretos. Aqui é um decreto presidencial do presidente Temer, que alterou o decreto que regulamentava a lei de 2009, né, a lei de 11.909. Depois tem a resolução do CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, né, que introduziu as diretrizes para a introdução da livre concorrência no mercado de gás. Isso já nesse novo governo, em 2016 e 2019. Uma coisa super importante que aconteceu foi um acordo do CAD com a Petrobras para criar, vamos dizer assim, um conjunto de iniciativas para a Petrobras diminuir a sua participação no mercado de gás e diminuir a concentração desse mercado. Né? Eu vou falar sobre isso também. Um tema super importante, né, que é um acordo tributário entre os estados para mudar a forma de cobrança do ICMS
para permitir que novos ofertantes participassem no mercado de gás, né? Basicamente, nós tínhamos uma situação em que as regras tributárias do gás eram feitas pensando na Petrobras, ou seja, era uma regra feita para cobrar o ICMS da Petrobras, né? Que era monopolista, fazia todo sentido, simplificava uma série de coisas, mas só que, quando se tem várias outras empresas participando desse mercado, essa regra não funcionava mais. Então, teve que se fazer um ajuste, né, nas regras de cobrança do ICMS. Isso foi feito em 2018, está ainda em implementação. Um instrumento muito interessante, né? O governo criou, através desse decreto aqui, o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás. Então, existe um comitê que busca monitorar, acompanhar, né, e, vamos dizer, alimentar o governo com iniciativas para promover, acelerar esse processo de abertura do mercado, né, e depois uma agenda regulatória da ANP. Quando você muda uma lei, né, que é o que aconteceu agora, né, essa lei tem que ser ela se materializa através vamos dizer, de legislação, vamos dizer, de instrumentos infralegais, né? Sendo os principais instrumentos são as resoluções da ANP, que é o órgão regulador da parte de produção e transporte de gás, né? Então, isso aqui está acontecendo em paralelo, né? Várias coisas acontecendo no TCC, na agenda tributária, o comitê de monitoramento trabalhando, a ANP trabalhando para buscar implementar novas resoluções. Então, assim, todo um arcabouço regulatório e legal que está sendo construído para implementar aí a abertura do mercado de gás, né? Bom, quais são, vamos dizer assim, quais são as medidas, né, que estão sendo implementadas no âmbito desse programa, né? E de que forma essas medidas vão promover a competição no mercado, né? Primeiro, uma medida muito importante que está no acordo da Petrobras com o CAD, é a redução da compra de gás de terceiros pela Petrobras, né? Vocês lembram que eu falei que a Petrobras, voltando aqui, ó, Petrobras aqui, ela compra gás de outros produtores. Então, quem está lá na plataforma, né? Às vezes, uma empresa que é sócia da Petrobras, tem direito, né, ao gás produzido em determinada plataforma. Essa empresa, hoje, o que ela faz? Ela entrega na própria plataforma. Ela vende o gás aqui, ó, na boca da plataforma. A Petrobras junta isso e ela faz o escoamento do gás. Esse escoamento aqui são os dutos, no caso do produção offshore, são dutos offshore, né? Que trazem o gás até o PGNs, né? Para fazer o processamento. Aqui vai separar o GLP, vai separar os líquidos, e o gás natural mesmo é que vai entrar aqui na rede de transporte. Então, na verdade, hoje, quem produz gás no Brasil, em parceria, ou até de forma independente da Petrobras, vende o gás para a Petrobras, né? Por que eles faziam isso? É porque toda essa infraestrutura aqui era da Petrobras e eles não tinham direito de usar essa infraestrutura para poder vender o gás aqui às distribuidoras. Então, para eles era mais fácil vender para a Petrobras. Um dos motivos que, vamos dizer, fez com que esse modelo de negócio durasse tanto tempo é que, na verdade, no Brasil, 80% do gás produzido é gás associado a petróleo. Então, quem está lá produzindo, né, no pré-sal, lá na Bacia de Campos, né, está produzindo, vamos dizer, o gás para ele é um subproduto, ele está com foco na produção do petróleo. E o petróleo vale muito mais do que o gás. Então, ele não ia querer arrumar uma confusão com a Petrobras, brigar com a Petrobras para tentar vender esse gás aqui, ganhar um pouco de dinheiro a mais e perder a amizade de um cara que é a Petrobras
do sócio, né, no produto que ganha muito, que é o petróleo. Então, vamos dizer, o negócio era a produção de petróleo, tá? A outra, vamos dizer, possibilidade, isso aqui não foi tomada ainda, estão se estudando, né, que nos contratos que a Petrobras comprou, né, e vão durar ainda algum tempo, né, a Petrobras poderia repassar esses contratos para outras comercializadoras poderem vender aqui no mercado final. Que a gente chama isso de gas release, tá? A outra medida são esses gasodutos de escoamento aqui, né, permitir que esse cara que hoje vende para a Petrobras possa usar esse gasoduto de escoamento, negociando uma tarifa com o dono do gasoduto de escoamento, que quase sempre é a própria Petrobras, tá? A lei agora exige, né, ele já implementou, já foi aprovado que é necessário que haja acesso negociado a essa infraestrutura de escoamento, bem como ao tratamento, né? Então, a Petrobras agora está justamente em vias de definir uma tarifa para permitir que os produtores independentes usem esse gasoduto e também que possam processar o seu gás em UPGNs da Petrobras, né? Então, a Petrobras deixaria de comprar, esses caras iam pagar aqui uma tarifa para escoar o gás, chega no PGN, vai pagar outra tarifa para tratar o gás, e aí eles vão vender o GLP, eles vão vender lá para distribuidoras de GLP, né, tipo Liquigás, enfim, Supergás Brás, né, essas empresas que distribuem GLP, e o gás natural, ele ia ser seria injetado aqui na rede de transporte, né, que são justamente a rede hoje da NTS, da TAG, né, e da TBG, tá? Com relação aos terminais de regasificação, né, no Brasil existem 5 terminais de regasificação, 3 da Petrobras e 3 outros terminais de empresas privadas, 2 outros terminais de empresas privadas. Esses terminais de empresas privadas não estão conectados à rede de transporte. Então, na verdade, eles recebem gás apenas para alimentar as termoelétricas que ficam no próprio porto, onde recebe o GNL. Mas os da Petrobras são interligados à rede de transporte. Então, o objetivo aqui dessa abertura é que se implemente um acesso negociado, ou seja, a Petrobras passe a permitir que outras empresas recebam gás GNL, né, por esses terminais, pagando a ela uma tarifa para usar esse terminal. Tá? Outra dimensão da reforma é que no transporte, dessas redes, né, da TBG e tal, você permitir outras empresas usarem a rede de transporte para poder, né, entregar lá as distribuidoras ou os consumidores livres. No caso, qual é o problema aqui? É que toda a capacidade da rede de transporte no Brasil está contratada pela Petrobras, né? Então, tem todo um trabalho para a Petrobras liberar a capacidade nos gasodutos de transporte. Uma das maneiras que isso está sendo feito é a Petrobras definir melhor os contratos de transporte dela de maneira a... Porque antes ela contratava assim, ela contratava a capacidade toda, né? Toda a capacidade é minha, né? Agora, o contrato está sendo definido de maneira... A Petrobras vai especificar onde ela vai entrar o gás, onde ela vai retirar o gás, de maneira que os proprietários, os transportadores, possam calcular qual é a capacidade necessária para atender a Petrobras e o restante elas poderiam vender, né? Além disso, a Petrobras, que era sócia desses gasodutos, está vendendo todos esses gasodutos, né? Então, ela já vendeu a TAG, ela já vendeu a NTS e agora está vendendo a participação dela na TBG, né? Que é o Gasoduto Bolívia Brasil. Aqui, na parte da distribuição, a Petrobras é sócia de 20 empresas de distribuição. No Brasil existem 27, né? E ela é sócia através de uma subsidiária dela, que é a Gaspetro, que é uma empresa que ela tem em parceria com a Mitsui, né?
Então, aqui a Petrobras vai vender, já definiu isso, tanto aqui no transporte quanto na distribuição, é uma decisão, é um acordo que a Petrobras fez com o CAD. Ela vai sair para cumprir o acordo com o CAD. Então, está vendendo aqui, esse ano, deve vender essa participação que ela tem nessas 20 distribuidoras, né? E, por fim, tem todo um trabalho, né, para incentivar os estados a mudarem as suas legislações para implementar um mercado livre de gás, né, mas também implementar boas práticas regulatórias na parte da distribuição, né, com contratos de concessão adequados, modernos, também através da criação de agências reguladoras estaduais, naqueles estados que ainda não tinham agências reguladoras para regular esses serviços de distribuição, né? Privatização das distribuidoras, vários estados contemplando essa possibilidade, né? E questões de ajuste tributário. Então, assim, esse aqui é o panorama geral do que seria essa abertura, né, do mercado de gás. Eu não vou aqui entrar em detalhe, né, sobre a lei, mas a lei que foi aprovada, né, aqui está falando projeto de lei, mas isso não é mais projeto de lei, agora já é uma lei aprovada, tá? Ainda não foi sancionada ainda pelo presidente, mas em breve deve ser sancionada, né? Uma modificação muito interessante, né, é que na lei que vigora ainda, né, deixará de vigorar quando o presidente sancionar a lei aprovada pelo Congresso, a tarifação no sistema de transporte é ponto a ponto, né? Então, para cada contrato tem uma tarifa, né? Isso vai ser modificado agora, e nós vamos introduzir no Brasil um sistema tarifário que existe na Europa. Iniciou lá no Reino Unido, mas agora toda a Europa adota esse sistema, que é o sistema por entrada e saída. Na verdade, vai ter duas tarifas, né? Tarifa de entrada e tarifa de saída. Cada ponto de entrada tem uma tarifa de entrada, cada ponto de saída tem uma tarifa de saída, de maneira que quem vende gás pode contratar apenas uma tarifa, um direito de entrada no sistema de transporte, um desses 3 sistemas que eu mencionei, e quem compra pode pagar só a tarifa de saída. Qual o objetivo disso? É você permitir que vendedores e compradores se enxerguem dentro do sistema de transporte. Então, por exemplo, se você produz gás no Espírito Santo e tem um direito de entrada aí na rede da TAG, né, você poderia vender para qualquer um na rede da TAG ou, se tiver interconexão com a NTS, na rede da NTS, né, qualquer um que tivesse direito de retirar o gás, né. Então, esse sistema tarifário funciona como reserva de entrada, você contrata uma reserva de entrada ou de saída, e aí isso permite criar esse mercado dentro do sistema de transporte. Não existe isso, um mercado organizado de gás no Reino Unido, né, que é o NBP, o National Balancing Point, onde você tem, vamos dizer assim, um mercado diário de gás, uma bolsa de gás, né? Também isso já foi adotado em vários países da Europa, né? Alguns mercados com muito sucesso, como o caso da Holanda, que é o TTF, onde eles adotam o sistema de entrada e saída no transporte, né, para viabilizar esse mercado organizado de gás. Várias outras medidas foram adotadas para promover, né, esse mercado concorrencial, né, tornar uma coisa importante é tornar os transportadores independentes, né, ou seja, o transportador, ele não tem interesse comercial no gás, né, ele vai prestar serviço de transporte, de maneira que ele não vai discriminar nenhum produtor, né, ou nenhum vendedor em relação a outro, né. Então, foi criado um mecanismo de uma operação, né, por área de mercado. Inicialmente, cada área de mercado será uma transportadora, mas no futuro a gente vai integrar essas áreas de mercado no Brasil, né,
mudou também a forma de planejamento da expansão do gasoduto de transporte. Bom, também foi criado, né, através dessa nova lei, o mercado organizado de gás, né, que é justamente isso, tentar criar no Brasil isso que foi feito na Europa, né, o NBP na Inglaterra, o TTF na Holanda, né, criar um mercado que inicialmente seria um mercado para contratos bilaterais, mas no futuro poderia ser um mercado eletrônico, uma bolsa mesmo de gás, né, operando dentro do sistema de transporte, né. A outra questão importante é que a ANP passa a regulamentar, né, o programa, o mercado atacadista de gás, né. Então, um consumidor livre, um grande consumidor livre, que compra gás no mercado organizado, né, de gás, ele passa a ter que atender regulamentações da ANP, né. Existe aí também um mecanismo, possibilidade, né, da ANP agora determinar um programa de gas release, né, a partir do momento que essa lei for sancionada, a ANP vai poder dizer para a Petrobras, olha, não dá para você ficar com, digamos, hoje é 100% do mercado, né, mas daqui a pouco pode cair para 80%, né, imaginamos que esse por cento de gás que são produzidos por terceiro venham ao mercado, né, fora da Petrobras, mesmo assim a Petrobras vai ficar com 70% do mercado. Uma ANP vai poder determinar, para efeito de promoção da concorrência, que a Petrobras revenda uma parte do gás, faça um leilão de venda de uma parte de gás que ela produz para comercializadores, e esses comercializadores vão poder entrar no mercado, e isso de maneira a diminuir a concentração desse mercado, né? Enfim, é isso. Então, foi introduzido aí o acesso nos gasodutos de escoamento, UPGNs e terminais de regasificação, e foi simplificado tudo, a regulação sobre a estocagem de gás, né? Estocagem subterrânea de gás, que passa a depender apenas de uma autorização da ANP. Tá? Bom, então, essa é a grande novidade, né, do momento, foi a aprovação dessa lei. Essa lei ficou no Congresso 5 anos, né? A primeira proposta foi levada lá em 2016, né? Então, foi muito debate, muita discussão para aprovar essa lei, né? O governo estava avançando na reforma através de medidas infralegais, mas foi muito importante, né, a aprovação da lei do gás, porque isso vai dar segurança jurídica para as instituições que estão implementando o programa Novo Mercado de Gás seguirem adiante, né, a ANP principalmente. A outra questão foi a aprovação de várias questões na lei que não poderiam ser implementadas através de medidas infralegais. Precisava da lei. Por exemplo, permitia mudar, né, o mecanismo de outorga dos gasodutos, né, que antes era concessão e passou a ser autorização, assim como o mecanismo de outorga da estocagem subterrânea, que passou a ser autorização. Tudo isso com o objetivo de simplificar e reduzir os custos de transações e promover os investimentos nessas infraestruturas, bem como o acesso à infraestrutura essencial, né, que são os terminais de regás, os gasodutos de escoamento e as UPGNs, né, que também não era possível ser implementado sem essa lei. Então, eu acho que foi muito interessante que você conseguiu realmente avançar em pontos que sem a lei não seria possível, né? Além disso, a aprovação pelo Congresso, né, da lei vai reduzir o conflito político em torno de questões regulatórias importantes, né? Principalmente essa questão da introdução da concorrência, a questão da liberalização do mercado final, né? Tinha muito conflito aí nessas questões, e isso vai dar força para o processo de introdução da concorrência no setor de gás. Um tema que é muito importante nesse processo é a harmonização das regulações estaduais e a promoção do mercado livre de gás, né? Nesse ponto aqui,
o governo federal não pode agir diretamente, o que ele pode fazer é, vamos dizer, incentivar os estados para fazer esse processo de abertura do mercado, né? E senão o consumidor final não vai poder comprar, tipo, escolher seu fornecedor, né? Não vai se beneficiar, vamos dizer, do processo competitivo. Só a própria distribuidora poderia comprar gás nesse mercado organizado de gás, né? Mas o governo, então, implementou uma série de medidas, uma cartilha para orientar o processo de reforma nos estados. O BNDES está ajudando os estados a fazer um redesenho desse mercado e promover a abertura e a privatização das distribuidoras, né? E, com isso, vários estados avançaram muito na regulamentação do mercado de gás, introduzindo o mercado livre, né? Dentre eles o Espírito Santo, né, que aprovou uma nova lei recentemente, uma nova concessão, inclusive, para a empresa distribuidora do Estado, né? Mas também São Paulo aprovou uma nova lei sobre essa questão da concorrência no mercado livre, né, de gás. Bahia, Sergipe, Amazonas acabou de aprovar uma lei também, Rio de Janeiro. Então, vamos dizer, o processo está agora em pleno andamento, né? Muita coisa acontecendo, mas ainda tem muitas diferenças entre os estados, né? Por exemplo, para tomar apenas um ponto como referência, que é qual é o volume mínimo de consumo de gás, para que o consumidor, o grande consumidor, possa ser considerado livre, né? É interessante você ver aqui, por exemplo, que alguns estados, né, como Mato Grosso, é um consumo de mais de 500 mil metros cúbicos por dia. Ou seja, isso é só termoelétrica. Poucas indústrias teriam condições de atingir esse volume aqui de consumo de gás, né? Mas outros estados, né, esses em azul claro aqui, né, 10 mil metros cúbicos por dia. Isso aí já é uma pequena, uma média indústria já seria consumidor livre de gás, né? São Paulo, por exemplo, já foi super ousado, acabou de aprovar agora em novembro uma resolução lá da ARSESP, Agência Reguladora Estadual, em que eliminou esse volume mínimo. Então, qualquer consumidor industrial, né, ou GNV, né, posto GNV, por exemplo, pode escolher seu fornecedor, passa a ter esse direito, né? Então, tem um processo aqui ainda em andamento, né, de, vamos dizer, promoção desse mercado livre de gás, e no futuro vai ser importante ver como é que se harmoniza isso, né, que as regras fiquem mais ou menos parecidas entre os estados. Já estou caminhando para o final. Um outro tema muito importante, né, é a questão do transporte. Como eu havia dito, no Brasil existem 3 transportadoras. Está aqui em laranja, tem a TBG, que é a Transportadora Brasileira de Gás, que traz gás à Bolívia, é o Gasoduto Bolívia-Brasil, né? Que atende aqui Mato Grosso do Sul, São Paulo e os estados do sul do Brasil. Depois tem aqui, em verdinho, a NTS, que é uma transportadora que atende Minas Gerais, parte de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Depois tem a TAG, né? Essa empresa, está em escuro aqui, em preto, nessa linha em preto. Então, cada uma dessas transportadoras tem a sua tarifa, tem sua regra de mercado, né? Então, primeira questão que está aí, vamos dizer, na agenda do setor, é integrar, permitir que alguém injete gás na Bolívia e venda em Minas Gerais, né? Se ele injetar, perdão, na Bolívia, na Bahia, se ele injetar na Bahia, ou no Espírito Santo, né? O cara injetar gás aqui no Espírito Santo, quiser vender em Belo Horizonte, teria como chegar lá, mas só que ele tem que passar da TAG para a NTS, né? Então, as empresas agora estão discutindo regras de interconexão entre os sistemas de transporte, né? Inclusive regras tarifárias, né?
Isso aqui são os acordos de interconexão, né? A outra questão que é muito preocupante, né, é que as novas termoelétricas, né, e as termoelétricas são importantes, né? Hoje, metade da capacidade desse sistema de transporte são para termoelétricas, muitas delas são termoelétricas da Petrobras, mas agora as novas termoelétricas que concorrem no leilão, elas estão com um modelo de negócio onde elas não estão usando, né? Elas são, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem GNA, ela ganhou o leilão, ela fica dentro do porto, e ela não entra no sistema de transporte, então ela não precisa pagar tarifa de transporte. Aqui no Sergipe é a mesma coisa, né? Eles têm lá uma térmica, foi construída, que não está conectada. Então, tem uma questão aí, é como evitar, né, a desintegração do mercado, o mercado sair do sistema de transporte para evitar tarifa de transporte, e com isso você perder sinergia nesse mercado, né? Isso aqui são várias térmicas, né, que estão entrando no sistema. Aqui a Barcarena está construindo uma termoelétrica aqui, no Pará. No meu caso, não tem sistema de transporte lá, não tem gasodutos lá, né? Ela vai receber o gás e consumir na própria praia, vai queimar na térmica. Né? Aqui, Pecém, como eu disse, é um sistema da Petrobras que recebe gás, mas está conectado no sistema de transporte, então as térmicas, para abastecer justamente as térmicas que estão ao longo do sistema de transporte da Petrobras. Mas Sergipe, Porto do Açu, estão fora do sistema, né? Então, um dos temas importantes aqui é como é que você cria um sistema atraente, né, para que todo mundo se conecte ao rede de transporte e com isso você consiga, né, criar maior liquidez nesse mercado. Bom, olhando para frente, quais são os desafios? O primeiro desafio, e o mais importante, é você materializar as diretrizes do programa Novo Mercado de Gás e também as determinações da própria nova lei, que foi aprovada no Congresso, em resoluções da ANP, né? Porque o marco regulatório do setor, quase todo está nas resoluções da ANP. Então, a ANP vai ter que fazer um esforço hercúleo para lançar novas resoluções ou revisar as que tem. E a ANP lançou agora uma agenda regulatória, né? Ela tem um planejamento de mudança dessas resoluções. Por exemplo, critérios de autonomia e independência dos transportadores de mercado, né? É uma resolução que eles pretendiam implementar ano passado, ainda não fizeram. Resolução, critérios para cálculo tarifa de transporte, né? Revisar os critérios. E eu não vou entrar aqui em todos esses pontos, mas só para aqui a minha ideia é que vocês tivessem noção do trabalho que tem pela frente a ANP. A ANP atrasou muito nesse processo, ficou muito claro que a agência não estava preparada para fazer toda essa revisão do arcabouço regulatório. Inclusive, o próprio diretor-geral da ANP acabou de dar uma declaração na imprensa que eles estão pensando em reestruturar, né, as áreas da ANP e reforçar essa área de gás, para dar conta dessa agenda, né? Então, vai até 2023, né, a agenda de novas resoluções para concretizar essa reforma do mercado de gás e a introdução da concorrência aqui no Brasil. Para finalizar, eu trouxe aqui esse é o último slide, o balanço, né, que o Comitê de Monitoramento do Novo Mercado de Gás, né, fez da implementação do acordo do CAD com a Petrobras para a reestruturação desse mercado. Então, o que está aqui nesse primeiro quadro, né, são
vamos dizer, as obrigações pactuadas no TCC, nesse termo de cessação de conduta, né? Então, uma das obrigações para as transportadoras, né, era indicação de conselheiros independentes, todas elas já fizeram. Depois, divulgação de teaser para venda da participação da Petrobras. A Petrobras já divulgou. Aí é início da fase não vinculante, onde começa o processo de venda. Então, isso já foi feito para a NTS, para a TAG, né? Não foi feito para a TBG ainda. Aí vem início da fase vinculante. Enfim, aqui, no caso da TAG, o processo já fechou totalmente, tá? Mas isso para mostrar que as coisas estão andando, né? A Petrobras vai vender essas participações aqui nessas empresas, né? Também tem aqui o acesso de terceiros a infraestruturas essenciais, que vai requerer resolver problemas tributários para poder a Petrobras prestar serviço de escoamento e tratamento de gás, né? Disponibilização da minuta de contrato para prestação desse serviço pela Petrobras. Isso já foi feito aqui para as unidades de processamento, por exemplo. E depois o acesso, viabilizar o acesso. Isso aí vai ser a última etapa, né? Arrendamento terminal de regasificação de gás, né? A Petrobras está tentando fazer isso. Ela fez uma primeira tentativa, deu errado, não conseguiu ofertas. E depois tem todo um conjunto de obrigações relativas ao segmento de transporte, em relação aos contratos de transporte de gás com as transportadoras, né? Então, isso aqui mostra-se que o processo está andando, né? Nós estamos ainda, vamos dizer assim, na metade do caminho, tem muita coisa para acontecer ainda antes que a coisa chegue num nível em que o mercado, vamos dizer, concorrencial comece a operar, né? Nós temos aí alguns indicadores de que o mercado já está começando a acontecer, vamos chamar assim, né? Primeiro, é um grande número de empresas se registrando na ANP para virarem comercializadoras de gás, ela precisa dessa autorização, e hoje já existe mais de 100 empresas autorizadas, né, na ANP para serem comercializadoras. Isso mostra um interesse muito grande, né? A outra coisa interessante é que os primeiros contratos de fornecimento de gás para as distribuidoras fora a Petrobras começaram a acontecer, né? Já tem empresas independentes assinando contratos. Então, foi o caso agora da Bahia Gás, que assinou contrato com a Alvo Petro, uma empresa que está produzindo gás em terra na Bahia. Então, você começa um início de diversificação de oferta de gás para as distribuidoras. Também é o caso da Copergás, né, Pernambuco, que assinou um contrato com a Shell para importação de gás. Enfim, e a gente sabe de vários outros agentes aí se movimentando no mercado para tentar vender, seja GNL, né, seja gás boliviano e até gás nacional nesse mercado. Então, eu acredito que nós vamos ter muitas novidades nos próximos 2 anos aí de novos ofertantes entrando nesse mercado, né? Muita movimentação nesse mercado de gás, né? Eu vou parar por aqui. A gente pode, de repente, entrar discutir mais esse tema, tirar dúvidas, enfim, bater um papo, pode ser mais produtivo do que eu ficar apresentando mais informações sobre o processo. Beleza, professor. Obrigado aí pela apresentação. Foi excelente, complementou muito, né, a primeira apresentação que a gente teve na segunda-feira, que foi sobre a GNA, né, Juliano? Que o Luiz, o Luiz até veio e falou sobre o processo ali, a instalação, como funciona. Você até mencionou ela aí, que ela não paga a tarifa lá do gasoduto e tal. Então, a gente vai abrir para as perguntas aí, né? Alguém já quer fazer alguma pergunta aí?
A GNA é aquela empresa que está construindo a regasificadora lá no Porto do Açu. Provavelmente isso. Já está operando, né? Já está em fase de comissionamento. A Natália Alves tem uma pergunta aí. Pode falar, Natália. Você quer falar? Você quer escrever? Fica à vontade. Oi, não, tudo bem, eu falo. Bom, na verdade, eu tenho duas perguntas. Eu estou estudando aí um pouco a parte de regulação tarifária. E aí... Opa, a câmera foi mal. Eu queria saber se, assim, dado o grau de maturação da indústria de gás natural aqui no Brasil, que a gente sabe que ainda não está num nível muito elevado, essa tarifa de um modelo de entrada e saída, ele seria, assim, adequado? Será que dá certo dado o nosso nível de maturação? E outra coisa é essa parte das termoelétricas. As termoelétricas, elas acabam criando uma ociosidade na infraestrutura de transporte, porque aí a indústria ela não pode utilizar, porque exige, né, contratos firmes. Então, como que essa questão da termoelétrica também se acaba beneficiando a indústria por ter uma demanda ou não? É isso. Excelente, Natália. Excelente pergunta. Todas duas. Com relação ao sistema entrada e saída, a meu ver, ele pode ser aplicado independentemente do nível de desenvolvimento do mercado, né? O sistema de entrada e saída é apenas uma forma de cobrar a tarifa de transporte, tá? Porque a tarifa de transporte, ela, antes, né? Quem inventou isso, na verdade, foram os ingleses, né? Mas, historicamente, ela foi uma tarifa ponto a ponto. Então, por exemplo, você quer comprar um serviço de transporte, levar gás de Vitória para Salvador, você ia lá na transportadora e perguntava quanto custa para levar de Vitória para Salvador. Então, a tarifa era proporcional a essa distância. Se fosse Vitória-Rio, é mais curta a distância, então uma tarifa menor, né? Nesse caso, né, você pode comprar da mesma maneira, se você quiser levar para Salvador, você pode ir lá e comprar uma tarifa de entrada em Vitória e uma tarifa de saída em Salvador. Do mesmo jeito, né? Então, mesmo que só tenha 1, 2, 3 carregadores, dá para você criar um sistema tarifário, até com um carregador só. Aliás, você pode fazer isso com um carregador só. Não muda nada, tá? A empresa vai receber o mesmo valor que ela receberia com os contratos ponto a ponto. Qual a vantagem? A vantagem é, a partir do momento que surgem mais carregadores e que surgem muitos consumidores livres, você pode começar a separar o contrato de entrada do contrato de saída, tá certo? Então, você eventualmente quer injetar em Vitória e decidir no momento para quem você quer vender. Você não quer ficar ligado a só um vendedor. Você quer ver, eu queria poder vender para o meu cliente lá em Salvador, outro em Belo Horizonte, outro, e eu não sei para quem. Então, eu contrato só a entrada, tá certo? Então, a vantagem é você criar um ambiente de maior flexibilidade para o transporte, porque senão o transporte ele cria um custo de transação muito importante na venda do gás, tá certo? Então, na medida, você pode adotar o modelo de entrada e saída até no regime de monopólio, mas quando aqui houver mais empresas operando nesse sistema, ele vai facilitar muito o desenvolvimento de mercado. Essa é a vantagem dele. Com relação às térmicas, você tem razão, né? As térmicas, no Brasil, elas operam por disponibilidade, a maioria das vezes, né? E elas ficam muito tempo sem despachar, né? Então, no momento que elas não despacham, elas não estão usando o gasoduto. Então, existe capacidade ociosa no gasoduto, né? Elas pagam por essa capacidade ociosa, porque a tarifa que elas pagam para os gasodutos é uma tarifa 100% shipper pay, que a gente chama. O que é shipper pay?
mesmo que ela não estiver usando, ela está pagando, tá? Então, ela está pagando a parcela do custo dela. Então, o fato de ter capacidade ociosa não está prejudicando a indústria. Mas essa capacidade ociosa poderia ser utilizada pela indústria se a gente tivesse um mercado líquido de gás, um mercado concorrencial, muita gente operando nesse mercado, porque aí ia aparecer gente que ia usar aquele, enquanto tivesse aquele gasoduto tivesse disponível, ele ia aproveitar aquele e contratar mais barato, aí ele contrataria esse gasoduto pela tarifa interruptível, né? Que é uma tarifa muito baratinha. Então, enquanto está desocupado, ele vai usar o gasoduto e vai tentar atender uma demanda de gás não firme, por exemplo, poderia atender uma planta de fertilizante que pode variar a produção, ele poderia atender substituir carvão fino numa siderúrgica. A siderúrgica ela usa finos de carvão na redução, você pode, de repente, substituir isso aí por gás, enfim. Então, você tem demandas na indústria que poderiam ser demandas interruptíveis. Até mesmo a cogeração. Se você tiver um gás muito barato, o cara pode estar a fim de cogerar aquele gás. Aí, quando a térmica despachar, desliga isso tudo, porque aí vai precisar daquela capacidade. Então, a liberalização do mercado é muito boa, porque você passa a diminuir a taxa de capacidade ociosa do sistema. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Eles fizeram a reforma lá em 92, e o que se percebe é que, com o tempo, 2, 3 anos depois, que o mercado já estava bem líquido, a taxa de ociosidade do sistema de transporte diminuiu. Então, o custo médio, as tarifas de transporte caíram, porque ela foi mais utilizada, então cai a tarifa de transporte, e isso incentiva o próprio uso do gás, né? Então, boa pergunta, eu acho que isso tem muito a ver com a questão da liberalização do mercado, que é permitir ocupar essa capacidade ociosa que nós temos muito grande no sistema de transporte no Brasil. Obrigada pela resposta. Tá bom. Nossa, que aula. Outra pergunta aí, gente. Porque é engraçado que, né, de novo, mencionando aqui o primeiro webinar, o Luiz ele tinha mostrado para a gente o comparativo, né, do grid de tubulações, né? Lembra, Juliana? E a gente ficou assim, aí surgiu a pergunta, por que essa diferença, né, do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo? Ele falou justamente isso, legislação, né, interesse do Estado, porque talvez essa nova lei aí, talvez não, muito provavelmente ela terá um impacto na interiorização, né, de gasodutos e no mercado de gás mesmo. Eu acho que o professor Joel está querendo fazer uma pergunta. Eu também acho que ele ativou a câmera. Liguei a câmera, né? Esse Boa é o noite nosso a coordenador. todos. Boa noite, obrigado, tudo bem, Julián, Pedro, Edmar, muito obrigado pela participação, por trazer esse assunto muito interessante, embora aparentemente eu sou um leigo completamente nessa parte regulatória, tá? Eu atuo na parte de reservatórios, de engenharia de petróleo, né? Pelo que você comentou, a lei, ou pelo que eu vi, na verdade, na sua apresentação, a nova lei, ela está sendo tratada é uma modificação de uma lei de 2013, né? Então ela levou praticamente 8 anos para chegar nessa forma, é um período longo. Então a pergunta natural seria, quanto tempo a mais seria necessário para que possa se colocar em prática de uma forma mais intensa? Porque além da questão da nova lei do gás, tem a questão de que cada estado tem suas próprias regras. Você mostrou de uma forma muito didática nesses mapas com as cores verde, azul mais claro, que cada estado tem suas regras. Isso não seria uma dificuldade para criar uma difusão do gás em todo o Brasil? Porque se cada estado cria suas próprias regras, isso obviamente iria dificultar. Qual seria seu entendimento nessa questão? Então, são duas perguntas em uma, né? Qual seria o tempo de realmente a coisa começar a andar de uma forma
mais concreta e com a influência de cada estado ter suas próprias regras de funcionamento. Tá ótimo, excelente. Então, essa lei, ela modifica a lei do gás de 2009, tá? Foi uma lei que foi aprovada em 2009, mas que teve muito pouca efetividade. Na época, vamos dizer, não se conseguiu atingir um acordo para promover a competição na indústria do gás. A Petrobras era contra em 2009, achava que a indústria não estava preparada, não tinha maturidade para isso, era outro momento político no Brasil também, né? Então, a lei de 2009 foi uma lei que não mudou muita coisa, não deu muito certo, eu diria assim. Aí, em 2016, é que, já no governo Temer, é que eles criaram um programa que chamava Gás para Crescer, onde se juntou todos os stakeholders da indústria para discutir uma nova lei do gás para promover a concorrência. O que é interessante é que, em 2016, a Petrobras tinha mudado de posição. Ela queria introduzir a concorrência no gás, ela não queria a responsabilidade de ser aquele monopolista no gás, aquilo não estava dando muito certo na estratégia da empresa. Então, de 2016 até agora, foi o tempo de debate e maturidade e de gestão dessas ideias de promoção da concorrência, né? Leva muito tempo mesmo esse debate. Mas, com relação será que agora vai levar mais 5 anos para chegar a algum lugar? Não. Primeiro, é que isso é um processo, né? O processo ele vai demorar 20 anos, quer dizer, não é assim que... tem uma linha de chegada clara, né? Depende do que você está dizendo, do que as coisas começarem a se mover, né? Na verdade, elas já estão se movendo, né? Eu diria o seguinte, que em 2, 3 anos, você vai ter uma situação no Brasil em que de 30% a 40% do gás já vai estar sendo fornecido por outras empresas. Isso já é uma revolução enorme no mercado, né? Porque as empresas que vendem para a Petrobras hoje, que produzem 30% do gás, não mais poderão vender esse gás para a Petrobras. Grande parte delas terão que vender diretamente esse gás e vender para um comercializador que vai vender esse gás no mercado. Vão surgir empresas que compram desses pequenos produtores e vai juntar esses contratos, esses volumes de gás e se tornarem grandes comercializadores concorrendo com a Petrobras, com a Shell, né, com a Compass, que é uma empresa que foi criada do grupo Cosan, também para participar nesse mercado, grandes comercializadoras que estão querendo importar a Golar, que está importando gás. Então, eu vejo esse mercado em 2, 3 anos já aí com uma participação de vendedores para as distribuidoras de algo como, sei lá, 7, 10 empresas. Então, é muito rápido. Por que é muito rápido? Porque as coisas já estão acontecendo, não é que todo mundo começou a se posicionar depois que a lei foi aprovada. Não, já tem muita coisa que já estava acontecendo, eles sabiam que o caminho era esse, né? Claro que havia uma grande insegurança com relação à não aprovação da lei, né? Mas eu acho que a coisa acelera muito a partir de agora. A gente teve agora, por exemplo, eu acho que não é uma coincidência, né? Mas a Equinor anunciou o desenvolvimento do campo de Pão de Açúcar, né? Que é um campo de gás, né? Vai levar gás aí para Cabiúnas, 15 milhões de metros cúbicos de gás. Esse campo já tinha sido descoberto há muitos anos, mas eles não tinham anunciado o desenvolvimento desse campo. No dia seguinte da aprovação da lei do gás, eles anunciaram que vão partir para o desenvolvimento desse campo. Enfim, muitas notícias, né? Quem quiser explorar um pouco mais, é só olhar nas revistas setoriais, muita notícia de empresas se posicionando nesse mercado. Então, eu acredito que é rápido. É claro que isso é um processo, né? A ideia de ter um mercado spot de gás, como tem nos Estados Unidos, no Henry Hub, como tem o TTF, o NBP na Inglaterra, aí sim, isso vai levar tempo, porque você precisa de ter muito mais participantes, muito mais fornecedores e também
os processos de liberalização no mercado final funcionando. Com relação à segunda parte da sua pergunta, os estados. Sim, os estados vão ter que se mexer, né, e mudar, implementar, né, a liberalização do mercado, né, implementar o consumidor livre, a figura do consumidor livre, e vocês viram, vários já fizeram isso, né? Vão implementar a figura do autoimportador, autoprodutor, né? E criar uma tarifa específica para gasodutos dedicados, o Rio de Janeiro já criou, vários outros estão criando, e aí eu acho que esse processo vai ser muito rápido também. Por quê? E quando os estados, o Espírito Santo fez, Rio de Janeiro fez, aí o outro estado falou, poxa, eu não posso ficar atrás, senão eu vou perder a indústria. Aí ele começa a correr atrás, né? E isso vai ser em cascata. Então, eu acho que não vai levar muito tempo para que os estados mudem a legislação, criem o mercado livre, né? A Bahia já fez, então imagina, Sergipe já fez. Então, se Sergipe e Bahia fizeram, Pernambuco não pode ficar atrás. Tem que criar, senão ninguém vai lá para Suape, o cara vai lá para Sergipe. Criar uma empresa fertilizante, ou alguma coisa desse tipo, né? Então, eu acho que é isso. Eu sou um otimista, eu acho que já caminhamos muito, agora as coisas vão acontecer mais rápido. Pelo menos é uma esperança, né? Eu posso fazer umas perguntas também? Professor Edmar, obrigado aí pela oportunidade de ter aqui você compartilhando seu conhecimento vastíssimo sobre o assunto e ter a oportunidade de poder conversar aqui com você. Muito obrigado. Eu queria só fazer um comentário em relação à pergunta do professor Joel antes, só para mostrar que eu entendo um pouquinho do assunto, ele é meu chefe, né? E depois eu vou fazer 3 perguntas. Então, essa coisa do ICMS, por exemplo, no mercado de energia, você tem, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que não cobra ICMS para geração solar. Por quê? Com o interesse de incentivar a geração solar. Porque o custo de distribuição de energia é muito, muito caro. Por quê? Porque lá a população é muito descentralizada. E como o governo federal tenta sempre meio que nivelar os custos, né, de transmissão de energia, eles ficam um pouco dificuldade de suprir essa demanda de eletricidade. Então eles falam assim, bota painel solar aí, eu não quero pagar distribuição. Então cada estado tem uma característica, né? Então talvez um estado tire o ICMS para o pessoal construir, né, infraestrutura de gás no estado. Outro estado não, quer ganhar dinheiro, né? Tu quer botar aqui, tu vai ter que pagar mais. Acho que a questão é mais ICMS, não sei. Isso aí é minha observação. Agora as perguntas, vamos lá. Então eu tenho 3 perguntas. Uma pergunta é qual seria a vantagem competitiva de uma empresa privada que teria em comercializar gás, por exemplo, da Bolívia, né? A outra pergunta é se existe algum projeto de hidrogênio no Brasil. Eu tenho trabalhado com hidrogênio. E se existe um apetite de criação de uma lei de hidrogênio verde para exportação, por exemplo. Obrigado, professor. Olha, excelente pergunta, né? Essa questão qual a vantagem competitiva de alguém ir lá, entrar nesse mercado para concorrer com a Petrobras, né? Um gigante que está aí vendendo gás a vida toda, eles entendem tudo de gás, etc, etc. Eu vejo o seguinte, quando você é um monopolista, você desenvolve um modelo de negócio que se adequa ao seu mercado. Você não tem concorrência. E você vai lá e implementa um modelo de negócio. Quando você está no mercado concorrencial, a concorrência funciona, não é porque um tem custo, porque a gente pensa sempre aquela ideia do custo na cabeça, né? O preço, o custo. É bem mais complexo que isso. Não é só o preço. É garantia de entrega, é a flexibilidade da oferta,
o tipo de prazo que você vai dar para o cara te pagar, o tipo de garantia que você vai exigir para ele te pagar. Então, são muitas dimensões no negócio. Um contrato de venda de gás para uma distribuidora é 70 páginas. Está entendendo? De coisas ali. E aí, quando você abre o mercado, você está dando oportunidade para dezenas de empresas, centenas de empresas, usarem a criatividade e criarem novos modelos de negócio. Então, não necessariamente aquele modelo... Aí a Petrobras tem um contrato que ela mandava para a distribuidora lá e acabou. Antigamente chegava por fax, né? Veja, esse aí, assina. Agora eu acho que vai mudar, porque é o seguinte, um cara que importa GNL tem uma condição, e às vezes uma Shell, que tem GNL fora, uma BP, né? A BP está vendendo aqui para a GNA, a Exxon é que vende lá para... O cara tem condições de oferta e para, de repente, desenvolver outros tipos de contrato, outros modelos de negócio, diferentes da Petrobras, né? O cara... Então, eu vejo dois tipos de participantes nesse mercado. O cara que é produtor e importador, que tem gás, e aí, vamos dizer, a Petrobras, por exemplo, o gás da Petrobras é um gás associado. A Petrobras tem um problema seríssimo. Não dá para desligar. Ela não vai parar a plataforma lá porque o cara quer dar férias coletivas lá na fábrica de fertilizante dele. Tá certo? Então, a Petrobras tem um problema que é inflexibilidade. Eventualmente, um outro cara vai poder vender um gás muito mais flexível. E ele tem uma vantagem nesse aspecto, né? Então, eu acho que os produtores vão competir com a Petrobras em termos dessas dimensões, custo, flexibilidade, etc. Agora, tem um cara que é o comercializador de gás, que é o cara que tem uma subsidiária de uma comercializadora de energia elétrica, que é aquele cara que conhece lá na ponta a fábrica. Porque hoje a Petrobras vende para quem? Vende para a distribuidora. Mas quem é que conhece a fábrica? É a distribuidora local, é a Comgás, é a Gasmig, né? Que também é um monopolista, que conhece daquele jeito, não precisa conhecer muito, ele era um monopolista. Agora, eu acho que vai aparecer gente que conhece o problema do cliente final, entendeu? O cara é um comercializador de energia elétrica, sabe quais são os equipamentos que ele tem lá, ele já tem uma vantagem, ele tem uma inteligência de mercado, que ele vai poder chegar com um contrato de gás para o cara, olha aqui, compra o meu gás, ele é muito melhor, porque ele é mais adequado, ele é mais flexível, sei lá, ele vai encontrar situações mais interessantes para aquele cara, porque ele conhece aquele cara. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço uma empresa no interior de São Paulo, com uma cerâmica, que ela tem um sistema de cogeração de 11 mega, uma turbina a gás lá, prontinha para funcionar, parada desde 2011. Desde 2011. E aí, eu perguntei, mas por que se você não usa isso? Pois é, cara, foi o maior amigo que a gente investiu nisso aqui, né? Mas aí, o que acontece? Eu compro energia no Mercado Livre, energia elétrica, no Mercado Livre. O preço que eu pago varia com o PLD. Às vezes, o PLD está alto, vale a pena eu cogerar com gás. Mas a Comgás não quer me vender um gás nesse momento. Ela quer um contrato de longo prazo, sem variabilidade, sem nada. Então, eu não uso, eu prefiro não arriscar, eu prefiro ficar no Mercado Livre de Gás. Está vendo o problema do modelo de negócio? Se tivesse alguém conhece esse cara lá, que vai buscar um gás flexível para ele. Não, vamos fazer um negócio aqui, cara. Você já tem esse turbina, e se você conseguir o gás aqui barato, abaixo do PLD, você topa? Topa. O cara vai correr atrás disso aí. Mas esse tipo de problema não é um problema que interessa ao Petrobras aqui. Tá certo? A Petrobras está num outro mundo, ela está lá na estratosfera, o problema dela é outro. Então, daí é a vantagem da concorrência. Então, eu acho assim, que a gente, no mercado de energia, tem que entender o que é concorrência. Quando a gente fala concorrência, não é a palavra... Tem que entender o que é disso. Nós estamos falando de modelos de negócio, de uma dimensão, várias dimensões de produto. Energia elétrica tem vários tipos. Tem energia elétrica variável, que você não pode... Uma energia elétrica uma solar, ela é só de dia, de noite não tem. É diferente da energia elétrica uma térmica, que é de noite e de dia. Então,
O produto é quilowatt-hora? Mais ou menos. É um produto que é diferente de acordo com a fonte de geração, o momento que é entregue. Tá entendendo? Então, tem muito jogo aí, muito jogo em termos de modelos de negócio, tipos de produto, preços, características. A outra pergunta que você me falou, acho que eu esqueci a última. Hidrogênio. Ah, tá. Não, mas eu sei que você é o Mr. Hidrogênio, mas eu sou um fã do hidrogênio. Eu acho que é o futuro do gás, né? O gás não vai ficar fora da transição energética. Então, eu acho que tem um futuro muito interessante para a indústria do gás, que não é... Eu acho que não deveria... O Brasil não deveria esperar para entrar nesse futuro. Ele tem que entrar já, que é o biogás, né? E isso já está acontecendo, né? O biogás no Brasil está bombando, inicialmente para geração de energia elétrica, né? Mas agora começa já a injeção na rede de biogás, uma especificação adequada, né? Então, lá a Cegás, lá no Ceará, né, tem um plano para comprar gás de uma empresa que produz biogás de lixão, né? Eles estão investindo numa planta de purificação desse gás para poder chegar na especificação da distribuidora. E aí é um processo de descarbonização do gás, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro já tem uma legislação para obrigar a mistura de biogás no gás, de 10% de biogás. São Paulo também tem uma legislação da mesma forma, isso não foi implementado por N motivos, mas já tem a legislação. Então, o que eu vejo? Eu vejo no futuro o gás tem uma dinâmica muito parecida com o que é o diesel hoje, né? O diesel hoje tem lá o biodiesel misturado, né? Eu acho que nós vamos partir para essa questão da mistura obrigatória e o gás sintético renovável, né? Pode ser feito do biogás, mas poderia ser feito do hidrogênio verde, né? Eu acho que o hidrogênio verde não vai ser só para esse tipo de aplicação. Eu acho que isso aqui é uma questão muito pontual, né? De descarbonização do gás natural, né? Mas eu acho que é um boom no mundo todo. Está todo mundo falando de hidrogênio e o Brasil tem que correr para entrar nessa cadeia de valor, né? Eu acho que é uma pena, né, que a Petrobras está nesse momento aí com foco muito somente no petróleo, né? Eu acho que ela deveria começar a se abrir para essas tendências de mais longo prazo, né? Porque vamos dizer assim, o foco do pré-sal vai passar, em algum momento ela vai se abrir para outras oportunidades de negócio, etc. E a gente precisa já estudar isso daí, né? E eu acho que quem tem força para entrar nisso daí e ter tecnologia, capacidade de fazer isso, Petrobras com certeza teria, né? E agora, temos a oportunidade com as outras empresas internacionais virem para cá, aproveitar o dinheiro do PID e começar a fazer alguns projetos pilotos aqui para mercado interno, né? Primeiro, para descarbonização das refinarias. O primeiro, eu acho assim, na minha opinião, o mercado mais evidente para hidrogênio verde são as refinarias siderúrgicas, né? Eu acho que as refinarias já consomem hidrogênio, então é uma questão de mudar para o hidrogênio verde. Então, e do ponto de vista da sustentabilidade, essas empresas têm metas de redução de intensidade carbônica dos combustíveis, né? As emissões Scope 1, Scope 2, então, usar o hidrogênio verde na refinaria é um no-brainer, né? Então, acho que por ali que vai começar. Excelente, professor. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Tem uma analogia muito interessante, você falou da flexibilidade, né, que é a vantagem competitiva, e é verdade, isso aconteceu com os bancos, por exemplo, né? Surgiram os bancos digitais oferecendo flexibilidade, diversas vantagens em pouco tempo, né?
vantagem competitiva e eles tiveram que acompanhar, né, dos clientes. Mais uma pergunta. Bom, professor, então, acho que a gente poderia encerrar por aqui, né? E agradecer desde já aí. Muito legal saber que o senhor foi membro do PRH, né? Qual o PRH mesmo? Você falou 21? 21. 21, né? É um PRH que é em associação entre a UFRJ, o Instituto de Economia, a Escola Politécnica, né, e o PPE. Né? Esse PRH não existe mais, porque o PPE agora ele tem um próprio PRH, mas tem um PRH, Instituto de Economia e Escola Politécnica, ainda, essa nova versão agora, né, ainda existe. Legal. E então é isso, pessoal. A gente agradece aqui, agradeço a participação de todos, né, os espectadores aí que Obrigado, Edmar. Agradeço aí, fica à disposição. E muito obrigado, professor, uma boa noite. Aí eu gostaria de avisar aqui com a autorização prévia do professor Edmar, a gente gravou, né, a apresentação e a gente vai upar no YouTube. Tá, professor? Tá ótimo. Você pode compartilhar a apresentação também, professor? Já está compartilhado no vídeo. Eu te mando agora. Seria bem legal. Obrigado. E com isso damos por encerrado aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Falou, pessoal. Boa noite. Obrigado, Edmar, pela palestra. Um abraço a todos. Eu agradeço. Tchau. Falou. Tchau, tchau.